da educação, da assistência social e de outros setores da sociedade e setores de políticas públicas. E também uma mensagem é: homens também cuidam. Homens também cuidam de si, de suas parceiras, de suas companheiras, seus filhos e filhas. Então, essa campanha, vocês receberam algumas das peças. Todas as peças estão disponíveis no site, que é www.maisdireitos-zica.org. Tem os vídeos, tem os cartazes, tem os folhetos diferenciados, cartazes que podem ser utilizados para diferentes fins. São 8 diferentes cartazes que falam desde as diferenças básicas entre as 3 arboviroses, como sobre os direitos, sobre a importância do uso do preservativo, ainda que durante a gravidez, sobre a participação e a corresponsabilidade dos homens, trazendo os homens para essa discussão sobre prevenção e sobre proteção, e também questionando esses padrões de masculinidades que colocam os homens sempre como super-heróis, né? Folhetos dirigidos à população em geral, com uma linguagem sobre direitos e a população em idade fértil, em especial, folhetos e peças focadas nas adolescentes e nos adolescentes, falando incluso sobre como identificar situações que sejam violadoras, que sejam de abuso e onde denunciar estas situações. Ela é um conjunto, como eu disse, esse movimento é um movimento que contou com a parceria das organizações da sociedade civil, mas também ele culmina com ações que são interagenciais, que envolvem o UNFPA, a ONU Mulheres, a Organização Pan-Americana de Saúde, que agora também conta com uma parceria de CONAVS, CONASEMS, Fiocruz e apoio de alguns órgãos e governos internacionais que receberam o apelo feito globalmente para quando dá declaração por parte da OMS da emergência sanitária global. E aí, para acabar a minha apresentação, eu queria só convidar vocês a assistirem uma das peças da nossa campanha. Eu sou a Aline Freitas, tenho 21 anos e moro na cidade do Recife. Eu nasci na cidade de Paudalho, no interior de Pernambuco, mas hoje eu moro aqui em Recife para poder frequentar a universidade. As escolhas que eu tomo, elas tendem a estar de acordo com o que eu penso num plano de vida. Para mim, maternidade ela é uma escolha, mas agora eu não quero engravidar, porque um filho não cabe nos meus planos de carreira, no meu plano de vida que eu tive a possibilidade de escolher. Eu vivo em Recife e a gente tem uma quantidade absurda de casos de Zika. Para que eu possa me prevenir, além do repelente, que é o que todo mundo fala, eu preciso, por exemplo, garantir que eu vou usar camisinha em todas as minhas relações sexuais, independentemente de ter ou não outro método contraceptivo. Porque o Zika também é transmitido por via sexual. E também o cuidado com a cidade, o cuidado com o esgoto a céu aberto na frente da minha casa, o cuidado com o lixo que não é recolhido. Enquanto eu não tenho as informações necessárias para saber quando eu vou estar livre de perigo, eu preciso me prevenir para garantir que eu possa ter direito à escolha se eu daqui a 6 meses decidir que eu quero ter um filho, mas que eu também possa ter o direito à escolha de dizer que eu não quero. As escolhas acerca dos métodos contraceptivos e dos momentos de realizar os seus sonhos cabem somente às mulheres, a cada uma delas.
que é que eu quero? Eu quero mais direitos e menos Zika. Parabéns pela campanha, está realmente muito bonita. Sempre com muita informação. Então, agora eu vou passar a palavra para Bia Gali. Eu vou começar a apresentação, que está todo mundo já cansado um pouquinho depois do almoço, aí eu vou ficar em pé para ver se anima. A voz é meio baixa. Estou falando aqui. Acho que, pode ser, né? Bom, tá. Alô? Alô? Tá. Bom, eu vou apresentar aqui um pouco o contexto da epidemia de Zika, mas colocando uma ênfase maior nos direitos sexuais e reprodutivos, na perspectiva dos direitos humanos das mulheres, a partir também muito dos dados que foram, que estão sendo aos poucos levantados, porque a verdade é que a Zika é uma epidemia, uma doença nova. As pesquisas estão em andamento, então, assim, não existem respostas absolutas, não existe 100% de certeza em relação à Zika e as formas de combate e as estratégias. Então, assim, a gente tem que lidar com essa realidade. Então, a gente sabe que não existem, as evidências científicas ainda estão sendo produzidas, né? Então, o diagnóstico da Zika, 100% seguro, somente é possível durante 5 dias, o que torna muito difícil de ter acesso a esse teste, e também é um teste de custo muito alto. Além disso, é necessário que as mulheres tenham acesso a exames de ultrassom durante a gravidez para poder detectar se há problemas de complicações, por exemplo, no desenvolvimento fetal decorrentes da infecção pelo vírus. Além disso, a maioria dos casos são assintomáticos, então 80% dos casos não têm sintomas, e também existe um contexto de desigualdades sociais, dependendo do local de moradia, que também incidem e influenciam o aumento do risco em relação à epidemia para certos grupos da população. Além do risco de transmissão pelo mosquito, como falou a Fernanda, tem o risco de transmissão via sexual. E a gente também tem um contexto no Brasil, como a Fernanda também colocou através dos dados da PNDS, de falta de acesso à contracepção, de atendimento às demandas das mulheres de contracepção e para poder prevenir uma gravidez indesejada, e também a falta de acesso a saneamento também, que a gente já colocou isso aqui no painel da manhã. Ou seja, existem vários riscos, existem várias desigualdades e contextos que contribuem para que a Zika tenha um impacto desproporcional e discriminatório em certos grupos da população. As complicações na gravidez, o aborto espontâneo, a morte fetal, o comprometimento do desenvolvimento fetal, onde os bebês podem vir a desenvolver a microcefalia e outras complicações neurológicas, são recorrentes. Então, a gente tem esse contexto da epidemia. Bom, em fevereiro de 2016, esses são todos os... Naquele momento, já eram relatados em 26 países o contexto de epidemia. Quer dizer, hoje esse número está muito maior, mas é só para vocês terem uma ideia de como ela chegou de uma forma bombástica, né, atingindo um continente, uma região inteira. Então, esses são os dados também dessa região, que é a região da América Latina e América Central mais atingida, né, nesse período. A região onde 23 milhões de mulheres têm necessidades não atendidas de contracepção, onde existem as leis em relação ao aborto mais restritivas do mundo. 5 países não permitem um aborto em qualquer circunstância, nem para salvar a vida da mulher. Mas, apesar disso, existem 4,4 milhões de abortos anualmente e 95% são realizados em condições de insegurança. Além disso, também é uma região onde 22% das adolescentes têm relações sexuais antes dos 15 anos, que é uma das maiores taxas do mundo, se não a maior. E um alto índice de violência contra as mulheres e violência sexual por parceiro íntimo.
Além disso, cerca de metade das gestações não são planejadas. Então, é nesse contexto que a epidemia atinge a América Latina. Então, na verdade, a epidemia vem descortinar um panorama de falta de acesso e garantia de direitos sexuais e reprodutivos pré-existentes, mas que o contexto é agravado por conta da epidemia. E aí, então, a gente vai apresentar algumas análises em relação aos direitos humanos que não estão sendo protegidos nesse contexto e que alcança exatamente as mulheres com baixa escolaridade, pior status socioeconômico, negras, residentes nas periferias urbanas, áreas rurais, que são mais suscetíveis a esses riscos de infecção pelo vírus. Além disso, a falta de acesso ao repelente para proteção pessoal também é um fator complicador. Pouco acesso à informação, como já foi falado aqui exaustivamente, menos propensas à contracepção de emergência e a outros serviços de saúde sexual e reprodutiva, e principalmente o acesso à informação também, que já foi falado aqui. Então, foi em fevereiro que houve a declaração da Organização Mundial de Saúde, declarando a epidemia de Zika no Brasil uma emergência de saúde pública de importância internacional. Isso aí também já foi falado aqui de manhã, eu também não vou repetir. Eu queria só colocar aqui a importância de ter uma declaração do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, apelando para os países da América Latina para garantir o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva abrangentes, que incluem a ampliação de serviços de planejamento reprodutivo e a revisão de legislações que criminalizam a interrupção legal da gestação. A OMS recomendou que todas as mulheres, independente das suas escolhas individuais, com relação às suas gravidezes, devem ser tratadas com respeito e dignidade e que toda mulher tem direito à informação precisa para tomar suas próprias decisões autonomamente sobre a sua saúde. E aí eu vou bater na mesma tecla que a Fernanda já bateu, que a gente aqui está colocando uma ênfase maior nessa questão da autonomia, da mulher poder tomar a sua decisão informada num contexto de epidemia. Bom, o Brasil foi um dos mais atingidos. A gente sabe também que os profissionais de saúde têm um papel central nesse momento, no acolhimento das mulheres, na questão da informação sobre os seus direitos, incluindo também o acesso à justiça. No caso das mulheres solicitarem, por exemplo, a interrupção da gravidez ou também o acesso a diagnóstico precoce ou algum outro tipo de proteção social que elas venham a precisar para suas crianças. Então, nesse sentido, eu acho que falta, por parte das políticas públicas, um olhar para esse tipo de direito sexual e reprodutivo, no contexto da epidemia de Zika. Então, a gente participou, junto com a Universidade de Yale, de um estudo, também o pessoal da Fiocruz participou, olhando para os protocolos do Ministério da Saúde, tentando identificar algumas lacunas em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Então, eu vou colocar aqui algumas questões, sempre com o intuito de colaborar para aperfeiçoar e pensar junto quais seriam outras estratégias que a gente poderia estar desenvolvendo daqui para frente. Então, são esses direitos que a gente está falando, o direito de decidir por não continuar a gravidez, quando continuar e como continuar e sob que condições ter filhos, o direito de decidir com autonomia por evitar ou por interromper a gravidez, direito de ter filhos com dignidade e respeito em um ambiente seguro e com o apoio social necessário. Além disso, também o direito à saúde mental das mulheres grávidas. E para aquelas que não querem continuar grávidas num contexto de epidemia, nesse contexto, que essa gravidez possa causar algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento mental equivalente à tortura, que elas não sejam obrigadas a levar a gravidez adiante dessa forma. Então, o protocolo da nossa análise naquela época foi o protocolo do Ministério da Saúde, que inclusive depois ele foi emitida uma nova versão, e assim, mas continuaram algumas questões que a gente vai levantar aqui. Não existiu, assim, naquele protocolo, no protocolo do Ministério da Saúde, que na verdade nada mais é do que fazer um apanhado das políticas já existentes na área da assistência à saúde sexual e reprodutiva no contexto da epidemia de Zika, e não enfocando alguns direitos que são particularmente mais críticos para a questão da saúde sexual e reprodutiva no contexto de epidemia. Então, não houve, por exemplo, um olhar sobre as barreiras que as mulheres enfrentam para exercer os direitos sexuais e reprodutivos, principalmente para as adolescentes e jovens, as mulheres negras e pardas que vivem nos locais mais afetados.
Por exemplo, o custo e a dificuldade de locomoção até as unidades de saúde, o acesso limitado a informações sobre os riscos da epidemia e os serviços, e também o acesso a uma ampla variedade de métodos contraceptivos para que elas possam planejar a gravidez, e incluindo o acesso à contracepção de emergência também nos casos mais críticos, e a falta de treinamento adequado para os profissionais de saúde. Não existe ali nenhuma referência às campanhas de informação e acesso à educação sexual adequada em escolas públicas como política de prevenção, e não se reconhece as dinâmicas de poder nas relações íntimas e os altos índices de violência sexual e o direito ao aborto legal previsto em lei nesses casos, e a dificuldade das mulheres acessarem as informações. Ou seja, o protocolo deveria abordar e contextualizar todas essas barreiras. Existe também uma omissão sobre o tema do aborto inseguro, os altos índices e a possibilidade de que, num contexto de epidemia, esses índices tendem a aumentar, né? Os números de aborto inseguros tendem a aumentar, apesar da realidade que a gente tem no Brasil, e tentar, de alguma forma, pensar estratégias para que aquelas mulheres possam acessar a interrupção legal da gestação, nem que seja para encaminhá-las a uma defensoria pública, por exemplo, para que elas possam solicitar um alvará judicial para interromper a gestação, baseado num laudo dos profissionais de saúde que as atenderam. Então, vai depender muito da sensibilidade de cada equipe naquele serviço de saúde para que essa mulher possa ter esse direito garantido, o direito à informação e o direito a acessar o serviço de interrupção legal da gestação. Então, existe essa ausência de referência também a uma política de redução de danos que possa garantir o acesso à informação àquelas mulheres, né? Uma orientação neutra e com base em evidências científicas sobre os riscos que elas estão correndo, estando grávidas num contexto de epidemia de Zika. Né? Esse modelo já foi implementado no Uruguai, quando havia um contexto de altas taxas de mortalidade materna por aborto inseguro e antes da legalização do aborto. Aqui é um pouco, eu coloquei aqui um pouco, não sei se tem alguém da ANIS aqui presente. Eu achei importante colocar alguns argumentos que foram apresentados na demanda judicial da ANADEP no STF, para que a gente possa, com isso também, pensar nas políticas que a gente tem e ver e fazer uma comparação para ver o que ainda a gente teria que estar enfocando para, de fato, proteger os direitos sexuais e reprodutivos. E na ação está muito claro a questão do maior risco para algumas mulheres, que são as mulheres pobres e nordestinas, e a questão de que 60% dos filhos de mulheres dos estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Maranhão e do Ceará são as mulheres que correm um risco maior, que vivem em áreas com condições de saneamento precárias, com acesso irregular à água potável e com maior risco de proliferação de doenças transmitidas por mosquitos, com acesso escasso à informação e serviços de saúde. Então, a gente gostaria de que existissem políticas enfocadas nessa população, porque é a população de risco, é a população que está sofrendo mais os efeitos da epidemia. Além de, como eu já falei, essa é uma epidemia marcada por incertezas que podem gerar essa angústia, esse sofrimento psicológico, né? Então, isso geraria também, com base nos argumentos da ação do STF, um estado de necessidade para a mulher grávida infectada. Isso, por exemplo, poderia dar ensejo a que ela entrasse no judiciário solicitando a interrupção da gestação e fosse acolhida, né? Claro que seria caso a caso, mas assim, é um direito que ela deveria ter acesso a essa informação para que ela, então, pudesse decidir. E, segundo a OPAS, a severa angústia mental que as mulheres podem experimentar durante o surto de vírus Zika, em virtude de eventual resultado negativo, justifica o dever de assegurar oportunidades para fazer decisões reprodutivas esclarecidas por si mesmas. Então, é isso, assim, eu não vou me estender muito, porque eu acho que o mais importante aqui é o debate. Aqui está toda a argumentação jurídica que foi usada na demanda judicial, a questão da necessidade de campanhas educativas e a revisão do protocolo também estão contidos no pedido da ADPF e, em especial, a revisão do protocolo de atenção à saúde. A saúde e resposta à ocorrência de microcefalia em conformidade com as diretrizes da OMS e da OPAS. Então, de fato, o que eu estou querendo colocar é que o Estado vem falhando em garantir políticas de saúde integrais que reconheçam a autonomia e a capacidade de decisão das mulheres, reconhecendo as suas diversidades, necessidades específicas e diferentes realidades diante da epidemia. E essa situação indica a violação dos direitos fundamentais das mulheres
além do descumprimento dos compromissos internacionais em matéria de direitos humanos. Então, quais seriam os próximos passos? Aí são sugestões para a gente poder depois debater com mais detalhe. Seria garantir o acesso à justiça, garantir, por exemplo, as demandas de direitos coletivos, o monitoramento da execução de políticas e a alocação dos recursos. Eu tive acesso a uma matéria que saiu na mídia internacional sobre o Brasil, dizendo que o Brasil tinha recebido um montante de recursos muito grande e que depois foi comprovado que não foram executadas as políticas e esses recursos, na verdade, foram pelo ralo, porque estavam estocados não sei quantos repelentes, não sei quantos insumos. Então, assim, eu acho que precisa de uma ação de fiscalização do Ministério Público, principalmente no âmbito dos estados, das regiões mais afetadas, para ver o que está acontecendo, se esses recursos estão sendo alocados e se as políticas estão sendo executadas, através de termos de ajustamento de conduta, abertura de ações civis públicas, inquéritos civis para investigar o destino dos recursos. Eu acho que são coisas que estão, que estão dentro das possibilidades que esse grupo aqui poderia estar propondo. E também, de novo, algum tipo de convênio com as secretarias estaduais para celeridade, por exemplo, na obtenção de laudos médicos quando exista risco de vida. Eu não sei se vocês viram o documentário da Anis sobre a microcefalia e sobre o vírus Zika, principalmente na região de Campina Grande. E ali existe um caso de uma mulher que teve um problema para a sua saúde pela infecção e ela teve um aumento de líquido e ela teve que realizar um aborto, porque senão ela estava correndo risco de vida. Quer dizer, esse tipo de caso pode estar acontecendo em vários lugares e essas mulheres não têm acesso e as equipes de saúde não têm preparo para lidar com uma situação dessa. Obrigada, é isso. Obrigada, Bia. E então vou passar a palavra para Maria Esther. Sua apresentação está aqui, Esther? Tá bem aí essa branquinha aqui. Essa. Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, cumprimentar a mesa, Marina, Fernanda, a Bia, né, e a todos aqui presentes. E dizer que esse é um tema que afeta a nós mulheres de uma forma central e dá visibilidade às lacunas que ainda temos na política pública, na sociedade brasileira para garantir direitos, respeito e autonomia, mas também é uma oportunidade, né? Eu acho que é uma oportunidade para podermos avançar e eu acredito que temos que aproveitar esse momento justamente para colocar questões muito claras em relação ao que são nossas necessidades e nossos direitos. Como já disseram aqui, a gente sabe que não sabemos, nós sabemos, só que não sabemos muita coisa sobre a Zika, né? Cada vez mais tem aparecido casos de infecção tardia, de crianças que nascem aparentemente bem, normais, mas que vão desenvolver problemas de desenvolvimento, problemas do sistema nervoso central mais tardiamente. Isso tem cada vez mais nos colocado em suspensão, mas também em movimento para conhecer mais sobre a Zika. E uma questão, nós fazemos parte do grupo, né, do COIS, que é um grupo do governo para discutir a questão da Zika, e nós sempre levantamos a questão das mulheres, porque nesse afã de se conhecer a epidemia, muitas vezes a questão de saber mais, né, de pesquisar mais, coloca a mulher muitas vezes como um objeto a ser estudado. E nós temos falado muito na questão que devemos separar o que são pesquisas, e pesquisas devem ser autorizadas pelas mulheres para que ali se faça um bom desenho, um bom recorte de pesquisas, e o que é o cuidado, o que se mostra efetivo para as mulheres. Bom, pode passar o próximo.
Nesse sentido, eu vou colocar um pouco a questão do cuidado. Eu não vou abordar todas as questões da Zika, mas eu vou abordar justamente em cima do tema, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, o que temos pensado, o que temos discutido, o que temos feito. Quero aqui publicamente agradecer a parceria com a UNFPA, né, nós temos feito parcerias para poder principalmente ampliar a questão da informação e da capacitação de profissionais de saúde, porque sabemos das lacunas que temos nesse sentido, né? E aí eu vou colocar um pouco do que avançamos e do que são desafios. Primeiro, eu não preciso nem dizer, mas o Brasil é signatário de acordos internacionais que colocam os direitos sexuais, direitos reprodutivos das mulheres como direitos humanos e que devemos implementar políticas públicas para garantir esses direitos, né? Então, nós, enquanto governo federal, enquanto Ministério da Saúde, juntamente com estados e municípios, temos esse dever de fazer cumprir os acordos que o Brasil realizou a nível internacional. Pode passar. Aqui eu nem vou me ater, porque já falaram, né, mas dizer da questão da morte materna, né, que nossa morte materna, nossos índices, né, a razão de morte materna, ela tem reduzido, mas muito inferior, muito aquém do que gostaríamos que fosse reduzido. E que o aborto é uma das principais causas de morte materna. No contexto da Zika, nós tememos que essa causa de morte materna venha a aumentar, né, e isso é uma grande discussão, né? A questão da gravidez, como é que está ali? 55 das... É porque eu não estou enxergando. Até. A questão da gravidez não planejada, eu acho que aqui eu vejo melhor. Não, porque eu não estou vendo. Você vai obrigada. A questão da gravidez não planejada é uma questão que lidamos nas políticas públicas, a questão da violência durante o parto também, a violência obstétrica, a questão da violência contra mulheres e adolescentes, né, o aumento da notificação de estupro, a questão dos direitos das mulheres durante o parto, acompanhante no parto, ainda não é uma realidade. E a questão do aumento da sífilis congênita. A Zika, ela nos trouxe, descortinou também uma questão que é para além da Zika, que são as lacunas que temos na qualidade do cuidado às mulheres durante a gravidez. Muitas crianças com microcefalia são ali diagnosticadas não como decorrente da Zika, mas como decorrente de sífilis, de toxoplasmose, ou seja, tem aí um campo do cuidado que precisa ser qualificado. Então, nós falamos, inclusive, de síndrome de infecção do sistema nervoso central por Zika e Storch, ou seja, outras infecções, né, que acontecem na gravidez. Pode passar? Eu passo. Tá. É o próximo. Está para trás. Tá, tem que ir por aqui. Isso. Isso, mas também como contexto, nós sabemos da pouca informação sobre saúde sexual e reprodutiva nos serviços de saúde. Existe uma pesquisa que foi um instrumento de qualidade na atenção básica que nos mostrou dados sobre a questão da baixa informação dos adolescentes sobre as ações de saúde sexual e reprodutiva nos serviços de saúde, ou seja, eles não vão no serviço de saúde e não existe ali uma estratégia para que os adolescentes possam ser incluídos dentro da sua especificidade com ações de saúde sexual e reprodutiva, né? A pílula de emergências nas unidades básicas de saúde, já foi citada aqui a pesquisa sobre acesso